Capítulo 4. Quando Selena finalmente caiu na cama após a reunião na sala do trono, não conseguiu adormecer, apesar da exaustão que lhe dominava o corpo. Após ser banhada rispidamente por servos grosseiros, as feridas em suas costas latejavam, e ela sentia como se o rosto tivesse sido esfregado até o osso. Movendo-se para ficar de lado e assim poupar as suas costas enfaixadas, Selena passou a mão pelo colchão e espantou-se com a liberdade do movimento. Antes que entrasse no banho, Keio removera os grilhões. Ela sentira tudo, a reverberação da chave virando na fechadura e os pesados elos de ferro se afrouxando e caindo no chão. Ainda podia sentir o peso fantasmagórico das correntes sob a pele. Ao olhar para o teto, Selena flexionou as articulações doloridas e deu um suspiro de contentamento. Mas era tão esquisito deitar em um colchão, ter a pele acariciada por sedas e travesseiros amparando seu rosto. Ela se esquecera do gosto da comida que não fosse papa de aveia fria e pão duro, e se esquecera também da diferença que corpo e roupas limpas faziam na vida de alguém. Agora tudo parecia estranho. Mas o jantar não fora tão maravilhoso. O frango assado não estava lá grande coisa, e depois de algumas garfadas, Selena teve de correr para o banheiro para esvaziar o conteúdo do estômago. Ela quisera comer, passar a mão na barriga cheia, desejar jamais ter comido um pedaço e jurar que nunca mais comeria. Selena comeria bem no Forte da Fenda. Não comeria? E o mais importante, o seu estômago se acostumaria. Tinha emagrecido demais. Em lugar de carne firme, suas costelas apareciam sob a camisola. E os seios, outrora bem formados, agora não pareciam maiores do que durante a puberdade. Um nó se formou na garganta de Selena, e ela engoliu em seco. A maciez do colchão a sufocava, então ela se moveu outra vez, deitando-se de barriga para cima, apesar da dor nas costas. O rosto de Selena não estava muito melhor quando ela o viu de relance no espelho do banheiro. Estava fatigado, maçãs do rosto protuberantes e maxilar pronunciado. Os olhos levemente, porém inquietamente profundos. Selena respirou devagar, saboreando a esperança. Ela comeria muito e se exercitaria. Poderia ficar saudável de novo, enquanto imaginava banquetes magníficos e como recuperaria a antiga glória. Selena finalmente adormeceu. Quando Kayle foi buscá-la na manhã seguinte, encontrou-a dormindo no chão, enrolada em um lençol. Sardófia? Disse ele. Selena murmurou algo e enterrou o rosto mais fundo no travesseiro. Por que você está dormindo no chão? Ela abriu um olho. É claro que ele não mencionou quão diferente Selena parecia agora que estava limpa. Enquanto se levantava, Selena não se preocupou em esconder o corpo com o lençol. Os metros de tecido que chamavam de camisola a cobriam bastante. A cama não estava confortável, respondeu, mas prontamente se esqueceu do capitão ao perceber a luz do sol. Pura, fresca e morna, a luz do sol. Luz em que Selena poderia se banhar todos os dias se conseguisse a liberdade. Luz na qual afogara a escuridão infinita das minas. Luz se infiltrava pelas cortinas pesadas e manchava o cômodo com linhas espessas. Selena esticou a mão com cautela. O membro estava pálido, quase esquelético, mas havia algo ali, algo por trás dos ferimentos, dos cortes e das cicatrizes, que parecia belo e novo à luz da manhã. Selena correu até a janela e quase arrancou as cortinas ao abri-las para ver as montanhas cinzentas e a desolação de Endover. Os guardas lá embaixo não olharam para o alto, e Selena observou pasma o céu cinzento, as nuvens que se apressavam na direção do horizonte. Eu não terei medo. Pela primeira vez em muito tempo, as palavras soaram verdadeiras. Os lábios de Selena se abriram em um sorriso. O capitão levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Selena estava alegre, radiante, na verdade, e sentiu o humor melhorar quando os servos prenderam-lhe as tranças na nuca e vestiram-na com roupas de montaria de qualidade surpreendente, que escondiam-lhe a silhueta terrivelmente magra. Ela adorava roupas. Amava o toque da seda, do veludo, do cetim, da camurça e do chifão, e era fascinada pela elegância das costuras, pela perfeição intrincada de uma superfície bordada. Quando finalmente vencesse a tal competição ridícula, estaria livre. Poderia comprar todas as roupas que quisesse.
Selena riu quando Cale, irritado por ela estar há 5 minutos se admirando na frente do espelho, arrastou-a do quarto. O céu da manhã fez com que Selena quisesse dançar e pular pelos salões, até chegarem ao pátio principal. Mas ela hesitou, ao ver as rochas cor de osso nos limites do complexo e os pequenos vultos entrando e saindo dos buracos escuros escavados na montanha. O trabalho do dia já começara e continuaria sem Selena depois da partida. Os prisioneiros permaneceriam lá, abandonados àquele destino terrível. Com o estômago apertado, Selena desviou o olhar dos trabalhadores e correu para acompanhar o capitão enquanto se aproximavam de uma caravana de cavalos perto da alta muralha. De repente, latidos ecoaram, e 3 cães negros partiram do centro da caverna para encontrá-la. Eram todos esguios feitos flechas. Sem dúvida pertenciam aos canis do príncipe. Selena apoiou os joelhos no chão, sentindo as feridas protestarem ao acariciar a cabeça dos cães e alisar o pelo suave dos animais. Eles lamberam os dedos e o rosto dela, as caudas batendo no chão feitos chicotes. Um par de botas negras parou diante de Selena, e os cães se acalmaram imediatamente, sentando-se. Selena olhou para o alto e encontrou os olhos cor de safira do príncipe de Adarlan, estudando o seu rosto. Ele deu um leve sorriso. Estranho eles terem notado você, disse o príncipe coçando a orelha de um dos cães. Você deu comida a eles? Selena negou com um movimento da cabeça, enquanto o capitão se aproximava pelas costas da assassina, tão perto que os joelhos dele roçaram as dobras da capa de veludo verde escuro dela. Bastaria 2 movimentos para desarmá-lo. Você gosta de cães? Perguntou o príncipe, e Selena assentiu. Por que já estava tão quente? Será que serei agraciado com a sua voz ou você está decidida a ficar em silêncio pelo resto da jornada? Eu acho que as suas perguntas não merecem uma resposta verbal. E Dorian fez uma mesura. Peço que me perdoe, gentil senhora. Quão terrível deve ser o esforço de responder a uma pergunta. Da próxima vez vou pensar em algo mais interessante para dizer. Com isso, o príncipe se virou e se afastou, e os cães o seguiram de perto. Selena fez uma careta ao se erguer e fechou ainda mais o rosto ao perceber que o capitão da guarda ria, enquanto seguiam até o grupo que se aprontava para partir. No entanto, a vontade irresistível de arremessar alguém contra uma parede diminuiu quando lhe trouxeram uma égua malhada. Selena montou e o céu ficou mais perto, espraiando-se no infinito sob sua cabeça, por terras distantes das quais ela jamais ouvira falar. Selena agarrou a cabeça da cela. Estava mesmo indo embora de Endover. Todos aqueles meses sem esperança e as noites gélidas agora ficavam no passado. Ela inspirou profundamente. Ela sabia, apenas sabia, que se tentasse conseguiria voar da cela. Mas então ela sentiu o aperto dos grilhões nos braços. Era Cale, algemando seus pulsos enfaixados. Uma longa corrente ia até o cavalo dele e desaparecia sob as capangas amarradas à sela. Ele montou o garanhão negro e Selena cogitou por um instante pular do cavalo e usar a corrente para enforcá-lo na árvore mais próxima. O grupo era numeroso, 20 pessoas no total, atrás de 2 guardas portando a flâmula imperial que seguiam o príncipe e o duque Perrington. Depois um grupo de 6 guardas reais, entediantes e desinteressantes como aquele mingau, mas ainda assim tinham sido treinados para protegê-lo. Dela. Selena bateu com as correntes da cela e olhou para Cale. Ele não reagiu. O sol já estava mais alto no céu. Após uma última inspeção dos suprimentos, eles partiram, com a maior parte dos escravos trabalhando nas minas e o restante dentro dos precários barracões de refino. O pátio gigante estava quase deserto. A muralha assomou subitamente e o sangue de Selena pulsou forte em suas veias. A última vez em que estivera tão perto assim. Um chicote estalou seguido de um grito. Selena olhou para trás, para além dos guardas da carroça de suprimentos, na direção do pátio quase vazio. Nenhum daqueles escravos sairia dali, nem depois de mortos. A cada semana, cavavam novas sepulturas coletivas atrás dos barracões de refino, e a cada semana, essas sepulturas se enchiam. Ela se lembrou das 3 grandes cicatrizes em suas costas. Mesmo se conquistasse a liberdade, mesmo se conseguisse viver em paz em algum lugar, as cicatrizes sempre a lembrariam do que suportara. E que, embora ela fosse livre,
outros não eram. Selena olhou para frente para expulsar aqueles pensamentos da mente enquanto o grupo entrava na passagem da muralha. O interior era denso, quase enfumaçado e úmido. Os sons dos cavalos ecoavam como trovões. Os portões de ferro se abriram e ela vislumbrou o nome amaldiçoado da mina, que então se dividiu em dois, afastando-se para dar-lhe passagem. Um piscar de olhos e os portões se fecharam, rangendo. Selena tinha saído. Mexeu as mãos atadas, vendo as correntes balançando e batendo entre ela e o capitão da guarda. A corrente estava atada à sela dele, a qual estava afivelada ao cavalo, o qual, quando parassem, poderia ser deselaçado sutilmente. Apenas o bastante para um puxão forte de Selena arrancar a sela do animal, lançando o capitão ao solo. Então ela... Selena sentiu o capitão Westphal a observar. Ele a encarava com o senho franzido e os lábios apertados, e ela deu de ombros inocentemente, largando a corrente. À medida que a manhã avançava, o céu azul ficava mais intenso, e quase não havia nuvens. Seguindo pela trilha da floresta, eles passaram rapidamente dos ermos montanhosos de Endover para o interior mais agradável. Pelo meio da manhã, eles já tinham alcançado a floresta carvalhal, que cercava Endover, e servia como divisão entre os países civilizados do leste e as terras não mapeadas do oeste. As lendas ainda falavam das pessoas estranhas e perigosas que a habitavam, os cruéis e sanguinários descendentes decaídos do reino das bruxas. Uma vez Selena conhecera uma jovem daquela terra amaldiçoada, e embora tivesse se revelado realmente cruel e sanguinária, ainda era apenas uma humana, e sangrava como uma humana. Depois de horas de silêncio, Selena voltou para Kael. Dizem que quando o rei terminar essa guerra contra Wendling, ele irá colonizar o oeste. Selena falou em um tom casual, mas esperava uma confirmação ou uma negativa. Quanto mais soubesse da situação atual e das ações do rei, melhor. O capitão a avaliou de cima a baixo, franziu o senho e desviou o olhar. Eu concordo, disse ela, suspirando alto. O destino daquelas planícies vazias e amplas daquela região montanhosa miserável também me parece bastante sem graça. O maxilar do capitão se retesou quando ele trincou os dentes. Você pretende me ignorar para sempre? O capitão Westphal ergueu as sobrancelhas. Eu não sabia que estava ignorando você. Selena fez um biquinho e conteve a irritação. Não o satisfaria. Quantos anos você tem? 21. Que jovem! Selena piscou e os cílios esperando alguma reação. Então, você subiu de posição em pouco tempo, não foi? O capitão assentiu. E qual é a sua idade? 18. Mas o capitão não replicou. Eu sei, continuou ela. É impressionante eu ter realizado tanta coisa tão cedo. O crime não é uma realização, Sardotian. Sim, mas se tornar a assassina mais famosa do mundo é. E ele não respondeu. Pode me perguntar como eu consegui, se você quiser. Conseguiu o quê? Ficar tão talentosa e famosa tão cedo. Eu não quero saber. Não era o que Selena queria ouvir. Você não é nada gentil, respondeu ela entre dentes. Selena teria de tentar com mais afinco se quisesse irritá-lo. Você é uma criminosa e eu sou o capitão da guarda real. Eu não tenho obrigação de conversar com você, nem de demonstrar cortesia. Agradeça por não termos a deixado presa dentro da carroça. Bom, aposto que conversar com você deve ser desagradável mesmo quando você demonstra cortesia aos outros. E o capitão não respondeu, e Selena se sentiu um pouco tola. Alguns minutos se passaram. Você e o príncipe herdeiro são amigos íntimos? A minha vida pessoal não é da sua conta. Selena estalou a língua. O quão bem-nascido você é? Bem o suficiente. O queixo do capitão se levantou quase imperceptivelmente. Duque? Não. Lorde? Ele não respondeu e Selena sorriu lentamente. Lord Kael Westphal. Ela se abanou com a mão. As damas da corte devem desmaiar quando você passa. Não me chame assim. Eu não recebi o título de Lorde, respondeu ele. Você tem um irmão mais velho? Não. Então por que você não usa o título? Novamente, nenhuma resposta. Selena sabia que era melhor parar de bisbilhotar, mas ela não conseguia. Algum escândalo?
Direito de nascença contestado. Em algum tipo de intriga que você se meteu? E o capitão apertou tanto os lábios que ficaram brancos. Você acha que... Será que eu precisarei amordaçá-la ou você vai conseguir ficar quieta sem a minha ajuda? Ele olhou para frente na direção do príncipe herdeiro, com uma expressão impassível. Você é casado? Selena conteve o riso ao ver que o capitão fizera outra careta quando a ouviu falar novamente. Não. Selena cutucou as unhas. Eu também não. As narinas de Westphal se dilataram. Que idade você tinha quando você virou capitão da guarda? Ele mexeu nas rédeas e respondeu. 20. Um grupo parou em uma clareira e os soldados aparearam. Selena encarou Cale, que desmontou. Por que paramos? E Cale soltou uma corrente da sela e deu um puxão firme, fazendo sinal para que Selena descesse da montaria. É hora do almoço, ele respondeu. Capítulo 5. Selena afastou alguns fios de cabelo rebelde que lhe caíam pela face e permitiu que a conduzissem até a clareira. Se quisesse se libertar, teria de passar por Cale primeiro. Se estivessem sozinhos, talvez ela tentasse fugir, embora as correntes dificultassem o intento, mas com um grupo de guarda treinado para matar sem hesitar. Cale se manteve perto de Selena enquanto a fogueira era acesa e a comida era retirada das caixas e dos sacos de suprimento. Os soldados rolaram toras para fazer pequenos círculos, onde se sentavam enquanto os companheiros mexiam e fritavam a comida. Os cães do príncipe herdeiro, que tinham seguido fielmente o dono, aproximaram-se da assassina e se deitaram aos seus pés, com as caudas batendo. Pelo menos alguém apreciava a companhia de Selena. A assassina, que já estava faminta quando a comida finalmente foi trazida, irritou-se, ainda mais com a demora do capitão em remover os grilhões. Após lançar um longo olhar de aviso na direção dela, Cale abriu as algemas e prendeu-as nos calcanhares de Selena. Ela revirou os olhos enquanto levava um pouco de carne à boca, mastigando devagar. A última coisa de que precisava era passar mal na frente deles. Enquanto os soldados conversavam entre si, ela começou a prestar atenção nos arredores. Selena e Cale sentavam-se junto a 5 soldados. O príncipe, é claro, sentava-se com Perryton, em cima de troncos longe dela. Dorian fora arrogante e parecera divertir-se levianamente na noite anterior, mas agora ele exibia uma expressão grave enquanto conversava com o duque. O corpo inteiro do príncipe parecia tenso, e Selena não deixou de notar o modo como ele trincava os dentes quando Perryton falava. Qualquer que fosse a relação entre os dois, não era nada cordial. Enquanto mastigava, Selena desviou a atenção para uma árvore que os cercavam. A floresta se aquietara. As orelhas dos cães negros estavam erguidas, embora eles não parecessem incomodados com o silêncio. Até os soldados estavam quietos. O coração de Selena bateu mais forte. A floresta era diferente ali. As folhas pendiam feitos joias, gotinhas de rubi, pérola, topázio, ametista, esmeralda e granada, e um tapete dessas riquezas redecobria o chão em volta deles. Apesar dos estragos da guerra e da conquista, aquela parte da floresta de Carvalhal permanecia imaculada, e o lugar ainda reverberava com os resíduos do poder que outrora dera às árvores a sua beleza sobrenatural. Selena tinha apenas 8 anos quando Errol Hemmel, o seu mentor e o rei dos assassinos, a encontrou semi-submersa na margem de um rio congelado, levando-a para o seu forte na fronteira entre Adarlan e Terrassen, enquanto a treinava para se tornar a sua assassina mais leal e competente. Errol jamais permitira que Selena voltasse para o seu lar em Terrassen, mas ela ainda se lembrava da beleza do mundo antes que o rei de Adarlan ordenasse que a maior parte dele fosse queimado. Agora não havia mais nada lá para Selena, e jamais haveria. Errol nunca dissera isso em voz alta, mas se ela tivesse recusado a sua oferta para treiná-la, ele a teria entregue para os que a desejavam morta. Ou pior, Selena acabara de ficar órfã e mesmo com 8 anos, ela já sabia que uma vida com Arobin, com um nome novo que ninguém reconhecia, mas que algum dia todos temeriam, significava uma chance de recomeçar, de escapar de um destino que a forçara a pular naquele rio gelado naquela noite, 10 anos atrás. Floresta maldita, rosnou um soldado de pele cor de oliva. Um soldado atrás dele deu uma risadinha.
Quando mais cedo queimarem isso, melhor. Os outros soldados assentiram e Selena enrijeceu. Isso está cheio de ódio, comentou outro soldado. E o que vocês esperavam? Interrompeu Selena. A mão de Kayle pousou rapidamente no cabo da espada e os soldados se voltaram para ela, alguns deles fazendo caretas de pouco caso. Esta floresta não é igual às outras. Ela apontou para as árvores com um garfo. É a floresta de Brennan. Meu pai me dizia que essa floresta era cheia de fadas, disse um soldado, mas todas sumiram. Juntos com os malditos feéricos, respondeu outro soldado, após morder uma maçã. Nós nos livramos deles, não foi? Perguntou outro soldado. Cuidado com a língua, respondeu Selena. O rei Brennan era do povo feérico, e Carvalhal ainda é dele. Eu não me surpreenderia se as árvores ainda se lembrassem dele. Os soldados sorriram. Essas árvores teriam de ter uns 2000 anos de idade, disse um deles. Féricos são imortais, respondeu ela. Mas as árvores não são, falou outro soldado. Irritada, Selena balançou a cabeça e comeu outro bocado. O que você sabe sobre a floresta? Perguntou Kayle serenamente. Será que ele estava zombando dela? Os soldados se inclinaram para a frente, prontos para rir, mas os olhos castanhos do capitão mostravam mera curiosidade. Selena engoliu a carne. Antes de Adarlan iniciar a conquista, essa floresta estava imersa em magia, respondeu ela em voz baixa, mas não de maneira servil. Kayle esperou que Selena continuasse, mas ela não disse nada. E, insistiu ele. E é isso, é tudo o que eu sei, respondeu ela, sustentando o olhar de Kayle. Desapontados, os soldados voltaram a se concentrar na refeição. Selena estava mentindo, e Kayle sabia disso. Ela sabia bastante sobre a floresta. Sabia que os moradores dali eram do povo das fadas. Gnomos, duendes, ninfas, goblins. Mais nomes do que era possível enumerar. Todos governados por seus primos maiores, os imortais feéricos. Os habitantes e colonizadores originais do continente. Os seres mais antigos de Erília. Com a corrupção crescente de Adarlan e a campanha do rei para caçá-los e executá-los, as fadas e os feéricos fugiram, procurando abrigo nos lugares intocados e ermos do mundo. O rei de Adarlan proscrevera tudo, magia, feéricos, fadas. Ele removeu os vestígios tão completamente que mesmo os que a carregavam no seu sangue chegavam a crer que a magia jamais existiu, e a própria Selena era um exemplo disso. O rei dissera que a magia era uma afronta à deusa e a seus deuses, que manipular a magia era uma imitação impertinente dos poderes divinos. Embora o rei tivesse proibido a magia, a maioria das pessoas sabia a verdade. Um mês após a proclamação, a magia desaparecera completamente por conta própria. Talvez tivesse antecipado os horrores que se surgiram. Selena ainda sentiu o cheiro das queimadas que se alastravam durante seu 8º e 9º ano de vida. O cheiro de livros queimados, repletos de conhecimento antigo, insubstituível. Os gritos de videntes e curandeiros sendo consumidos pelas chamas. As fachadas e locais sagrados sendo demolidos. Conspurcados e apagados da história. Muitos dos usuários de magia que não foram queimados terminaram como prisioneiros em Endover, e a maioria não sobreviveu lá. Já fazia tempo desde a última vez que Selena contemplara os dons que perdera, embora a memória de suas habilidades assombrasse os seus sonhos. Apesar da carnificina, talvez tivesse sido bom que a magia desaparecesse. Era algo perigoso demais para as pessoas sãs controlarem. E os seus talentos talvez já estivessem destruído àquela altura da sua vida. A fumaça da fogueira fazia arder os olhos enquanto Selena mastigava. Jamais esquecera a história sobre as florestas de Carvalhal. Lendas de clareiras sombrias e terríveis, fontes profundas e serenas e cavernas cheias de luz e canto celestial. Mas aquilo agora era apenas história e nada mais. Falar no assunto era procurar problemas. Ela olhou para a luz do sol que se infiltrava entre as copas, para a maneira como as árvores balançavam no vento, os seus longos braços magros emaranhando-se uns nos outros. Selena conteve um calafrio. Por sorte, o almoço acabou logo. As correntes voltaram para os seus pulsos e os cavalos. Depois do descanso, voltaram a receber as cargas. As pernas de Selena estavam tão enrijecidas
que Keio teve que ajudá-la a subir no cavalo. Doía cavalgar, e o nariz dela também sofria com o contínuo cheiro do cavalo suado e excremento que vinha do grupo na frente. O grupo seguiu viagem pelo resto do dia, e a assassina ficou em silêncio enquanto via a floresta passar. A tensão em seu peito recusou-se a abandoná-la, até finalmente deixarem a clareira brilhante para trás. O corpo de Selena doía, quando por fim pararam para passar a noite. Ela nem tentou falar durante o jantar e nem se importou quando montaram sua pequena tenda com guardas postados do lado de fora. Selena teve permissão para dormir, ainda acorrentada a um dos guardas. Ela teve um sono sem sonhos, e ao acordar não conseguiu acreditar no que via. Pequenas flores brancas tinham sido deixadas ao pé da sua cama, e pegadas miúdas como de crianças formavam um rastro para dentro e para fora da tenda. Antes que alguém entrasse, Selena passou o pé sobre as pegadas, apagando-as, e enfiou as flores em uma sacola próxima. Embora ninguém tivesse mencionado mais nada sobre fadas pelo resto da viagem, Selena passou a examinar com afinco o rosto dos soldados para detectar algum sinal de que eles teriam visto algo estranho. Ela passou a maior parte do dia seguinte com as mãos suadas e o coração acelerado, mantendo sempre a atenção nos bosques que passavam. Capítulo 3. Os olhos do príncipe brilharam com fascínio pela ousadia de Selena e detiveram-se demoradamente no corpo da assassina. Ela podia rasgar o rosto dele com as unhas só por olhá-la daquela forma, mas o fato de o príncipe sequer se incomodar em olhar quando Selena estava tão imunda, um sorriso se abriu lentamente no rosto dela. O príncipe cruzou as longas pernas. Deixem-nos, ordenou ele aos guardas. Keio, você fica onde está. Selena se aproximou enquanto os guardas saíam ruidosamente e fechavam a porta. Decisão tola, muito tola, mas o rosto de Keio era indecifrável. Ele não podia realmente acreditar que conseguiria impedi-la agora, caso Selena tentasse escapar. Ela endireitou a coluna. Que plano era aquele que os deixavam tão irresponsáveis? O príncipe soltou uma gargalhada. Você não acha arriscado ser tão ousada na minha presença quando a sua liberdade está em jogo? De todas as coisas que podia ter dito, isso era o que ela menos esperava.
Minha liberdade? O som da palavra a fez imaginar uma terra de pinheiros e neve, de penhascos ensolarados e mares espumantes. Uma terra onde a luz sumia nos recessos e elevações de grama verde. Uma terra que Selena já esquecera. Sim, a sua liberdade. Eu sugiro então, senhorita Sardotian, que você controle a sua arrogância antes que você acabe voltando para as minas. O príncipe descruzou as pernas. Se bem que talvez a sua atitude seja útil. Eu não vou fingir que o reino do meu pai foi construído com confiança e compreensão, mas você já sabe disso. Selena fechou as mãos em punhos, enquanto esperava que ele continuasse. O olhar do monarca cruzou com o dela, alerta, como se atestasse. Meu pai enfiou na cabeça que ele precisa de um campeão. Selena levou um segundo delicioso para entender o que ele queria dizer. Então ela jogou a cabeça para trás e riu. O seu pai quer que eu seja a campeã? O quê? Não me digam que ele deu um jeito de eliminar todas as almas nobres lá fora. Certamente ainda existe um cavalheiro cortês, um senhor de coração determinado e com coragem. Cuidado com o que fala, avisou Cale, postado ao lado dela. E quanto a você, hein? Disse Selena, levantando as sobrancelhas para o capitão. Ah, era engraçado demais. Ela, a campeã do rei. Nosso querido rei não acha você bom o suficiente, capitão? O capitão levou a mão até a espada. Fique quieta para escutar a sua majestade, escutar o que ele tem a dizer. Ela se virou de volta para o príncipe. Pois bem. Dorian se recostou no trono. O meu pai precisa de alguém que ajude o império, alguém que o ajude a lidar com pessoas difíceis. Você quer dizer que ele precisa de um lacaio para fazer o trabalho sujo? Se você prefere ser direta, sim, disse o príncipe. O campeão do rei deve silenciar os oponentes. Deixá-los como túmulos, completou ela com doçura. Um sorriso pairou na face de Dorian, mas ele conseguiu se conter. Sim, trabalhar para o rei de Adarlan como uma serva real. Selena levantou o queixo. Matar em nome dele, ser mais um dente na boca do monstro que já consumira metade de Erillia. E se eu aceitar? Então, depois de 6 anos, ele devolverá sua liberdade. 6 anos! Mas a palavra liberdade, nossa, ecoou na mente de Selena mais uma vez. Se recusar, disse Dorian antecipando a sua próxima pergunta. Você permanecerá em Endovier. Os olhos cor de safira do príncipe endureceram e Selena engoliu em seco. Ele não precisou acrescentar. E morrerá aqui. 6 anos fazendo o papel de arma nas mãos de um rei corrupto ou uma vida inteira em Endovier. Porém, advertiu o príncipe, há uma condição. Selena manteve o rosto neutro enquanto ele brincava com um anel. O cargo não está sendo oferecido a você. Ainda não. O meu pai quer se divertir um pouco antes. Ele está organizando uma competição e convidou 23 integrantes do conselho para que cada um patrocine um candidato a campeão para treinar no castelo de vidro e, por último, competir em um duelo. Se por acaso ganhar, disse ele com um meio sorriso, você será nomeada oficialmente a assassina de Adarlan. Selena não retribuiu o sorriso. Quem são meus adversários exatamente? Vendo a expressão de Selena, o sorriso do príncipe desapareceu devagar. Ladrões e assassinos, guerreiros de toda Erillia. Ela abriu a boca para retrucar, mas o príncipe a interrompeu. Se ganhar, se provar que é habilidosa e digna de confiança, meu pai jurou devolver a sua liberdade. E enquanto for a campeã, você receberá um salário bem razoável. Ela mal prestou atenção nas últimas palavras. Uma competição. Contra uns desconhecidos sabe-se lá de onde, e assassinos. Que outros assassinos? Indagou ela. Eu nunca ouvi falar de nenhum. Com certeza ninguém tão famoso quanto você. E, aliás, você não competirá como Selena Sardotian. Que? Você competirá sobre um nome falso. Eu presumo que não soube o que aconteceu depois do seu julgamento. É difícil para um escravo das minas escutar notícias do mundo lá fora. Dorian deu uma risada balançando a cabeça. Ninguém sabe que Selena Sardotian é só uma jovem mulher.
Todos achavam que você fosse bem mais velha. O quê? Repetiu Selena, sentindo seu rosto ficar vermelho. Como isso é possível? Ela deveria estar orgulhosa por ter protegido aquele segredo do resto do mundo, mas... Você manteve uma identidade secreta durante todos os anos em que esteve solta, matando. Depois do julgamento, meu pai achou que seria mais sábio não informar Aurelia da sua verdadeira identidade. Ele preferiu que as coisas continuassem como estão. Que diriam os nossos inimigos se soubessem que estávamos todos morrendo de medo de uma menininha? Então eu estive trabalhando nesse lugar miserável esse tempo todo por um nome e um título que nem mesmo me pertencem? Quem o povo de Aurelia acha que é realmente a assassina de Adarlan? Eu não sei e pouco me importa. O que eu sei é que você era a melhor e que as pessoas ainda cochicham quando mencionam seu nome. O príncipe encarou Selena. Se você aceitar lutar para mim, se você for a minha campeã durante os meses da competição, eu garanto que você estará livre depois de 5 anos. Embora ele tentasse esconder, Selena percebeu a tensão no corpo do príncipe. Ele queria muito que ela concordasse. Ele precisava tanto daquilo que estava disposto a negociar com Selena. Os olhos da assassina começaram a brilhar. Como assim era a melhor? Você permaneceu em Endover por 1 ano. Quem sabe o que você ainda é capaz de fazer? Ah, eu sou capaz de bastante coisa, pode ter certeza, respondeu ela mexendo nas unhas maltratadas. Selena tentou não sentir nojo da sujeira acumulada sob elas. Quando foi a última vez que ela teve a oportunidade de limpar as mãos? Veremos, replicou Dorian. Você terá todos os detalhes da competição quando chegarmos ao Forte da Fenda. Essa competição parece desnecessária, apesar da diversão que vocês nobres terão apostando em nós. Por que vocês não me contratam de uma vez? Como eu acabei de dizer, você precisa provar que é digna. Ela pousou uma das mãos no quadril e as correntes tinitaram, ecoando pelo salão. Bem, eu acho que ser a assassina de Adarlan já é a prova mais do que suficiente. Sim, respondeu Cale, e os olhos cor de bronze brilharam. É a prova de que você não passa de uma criminosa e de que não devemos confiar em você com os negócios secretos do rei assim tão facilmente. Eu juro solenemente... Ah, eu duvido muito que o rei daria valor à palavra de assassina de Adarlan como juramento. Sim, mas eu não vejo por que eu tenho que passar pelo treinamento e pela competição. Quero dizer, eu devo estar um pouco fora de forma, mas... O que mais esperava quando eu tenho de me virar com pedras e picaretas nesse lugar? Selena lançou um olhar raivoso para Cale, e Dorian franziu a testa. Então você vai recusar a proposta? É claro que eu vou aceitar a proposta, disse ela bruscamente. Os punhos de Selena roçaram nos grilhões com tanta força que seus olhos lacrimejaram. Eu serei a sua ridícula campeã, se você concordar em me libertar em 3 anos e não em 5. 4. Muito bem, disse ela. Está fechado. Eu posso estar trocando uma forma de escravidão por outra, mas eu não sou boba. Ela poderia recuperar a liberdade. Liberdade. Selena sentia o ar frio do mundo livre, a brisa que vinha das montanhas para levá-la embora. Poderia viver bem longe de Forte da Fenda, a capital que um dia foi o seu domínio. Eu espero que esteja certa, replicou Dorian. E espero que a sua reputação corresponda à realidade. Eu prevejo uma vitória e não ficarei satisfeito se você me fizer de tolo. E se eu perder? Os olhos do príncipe perderam o brilho e ele respondeu. Você será mandada de volta para cá, para terminar de cumprir a sua sentença. Os belos devaneios de Selena se dissolveram como areia entre seus dedos. Então posso muito bem saltar da janela. 1 ano desse lugar já me deixou assim. Imagine o que aconteceria se eu voltasse. Eu morreria no 2º ano. Ela levantou o queixo. A sua oferta parece justa. Justa sim, disse Dorian, e acenou para Cale. Leve-a para o quarto e limpe-a. Ele a encarou. Partiremos para a Forte da Fenda amanhã de manhã. Não me decepcione, Sardotian. Era besteira, claro. Quão difícil seria para ela superar os competidores em inteligência e habilidade, e então acabar com todos eles.
Selena só não sorriu porque sabia que, se o fizesse, aquilo a abriria para um universo de esperanças que há muito tempo fora fechado. Mesmo assim, ela sentiu vontade de pegar o príncipe e sair dançando pelo salão. Tentou pensar em música, tentou pensar em uma canção de comemoração, mas ela só conseguiu se lembrar de um único verso de uma das amargas canções de trabalho em Eyre. Uma canção profunda e lenta como mel, derramando-se de uma jarra. E então, finalmente voltar para casa. Selena nem se deu conta quando o capitão a levou embora, nem reparou enquanto atravessaram corredor atrás de corredor. Sim, ela iria para Forte da Fenda ou para qualquer lugar. Ela até atravessaria os portais de Weird, a caminho do próprio inferno, se isso significasse a sua liberdade. Afinal, não é à toa que você é a assassina de Aderlan.